É um prazer ter aqui Jorge, né? José Jorge Zacarias, né? Eu vou falar um pouquinho, né, do José Jorge Zacarias, né? E agradecer, né, a generosidade dele de estar aqui respondendo às perguntas que a gente vai fazer, né? O José Jorge Zacarias, ele é um psicólogo, né? Mestre em psicologia escolar e doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo. Ele é analista de data pelo Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, IPAC. Ele é filiado à Associação Junguiana do Brasil, a JB, e também da IAAP, que é a associação, vamos dizer, que está por cima de todas as associações, vamos dizer, nacionais de psicologia analítica. Ele é pesquisador e autor de obras em tipologia junguiana, psicologia e religião e religiosidade de matriz africana, que é o que interessa para a gente nessa ocasião, né? Mas ele também é autor, né, do teste de tipos, né? Tipos psicológicos, o QAT, coautor de técnicas como tear de palavras e GOPC, pela editora Vetor Junti. Docente universitário há 40 anos e dedica-se à música como organista. Aliás, muito bem, porque eu ouvi ele tocando e é fantástico. Então, parabéns também pelo teu empenho como músico, né? E essa entrevista que a gente vai fazer agora, ela está relacionada a um projeto, né? Que é um projeto em que traz diferentes pessoas de diferentes países para fazer uma experiência com o Candomblé em Salvador. É uma experiência que dura 7 dias e essas pessoas, elas quase todas são de proveniência da psicologia analítica, ou seja, da psicologia junguiana. Ou são analistas, ou são estudantes, né, para se tornarem analistas, ou de alguma forma tem algum vínculo, alguma relação com a psicologia analítica. Então, essa semana de experiência com Candomblé que a gente vai fazer em Salvador, a gente vai fazer, claro, com uma pegada de psicologia analítica, ou seja, num contexto da psicologia analítica. As pessoas que vão estar envolvidas, elas estão relacionadas com a psicologia analítica e cada um vai fazer o seu caminho, a sua experiência, mas a ideia é dar um suporte, né, através dos conceitos da psicologia analítica. E é por isso, né, que o Zacarias, ele, nessa fase inicial, a experiência vai ser na última semana de outubro, ou seja, daqui a 2 semanas, mas o Zacarias já teve uma oportunidade de entrar em contato com o grupo, ele vai ter outra oportunidade e o grupo vai recebendo, né, do Zacarias informações, né, sobre o candomblé de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista cultural, antropológico, e também do ponto de vista da psicologia analítica, evidentemente. Então, para que as pessoas, esse grupo, né, de 12 analistas que vão fazer essa experiência em Salvador na última semana de outubro, cheguem já lá com uma ideia do que é o candomblé, da sua origem, né? Da sua origem e da sua dinâmica. Então, claro, a ideia, a gente está fazendo esse projeto pela primeira vez esse ano, mas a gente vai estar repetindo a cada ano, mais ou menos nesse período de final de outubro, novembro, trazendo grupos de analistas, que a ideia seria não limitar só a junguianos, poderão ser freudianos ou lacanianos também, ou não analistas. Mas aqui, se você permitir, Zacarias, eu começaria com a primeira pergunta. Você está de acordo? Sim, então, obrigado pelo convite, Cláudio, obrigado por estar aqui com vocês. Bem-vindos todos, todas que estão aqui, que vão assistir, que vão conhecer um pouco. Agradeço o convite e é muito importante esse projeto que o Cláudio está desenvolvendo, que é um projeto de divulgação do conhecimento, conhecimento das ciências da religião, da história das religiões, da psicologia analítica, né?
que vai contribuir muito para um conhecimento maior sobre as diversas religiões que existem pelo mundo, né? E também para quebrar uma certa camada de ou preconceitos que vêm do desconhecimento das manifestações religiosas e culturais são tantas no mundo que existem, né? São muito bonitas. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. A primeira pergunta seria: como iniciou a sua experiência com o candomblé? É uma história comprida, mas vou te contar em breves palavras. Eu nasci numa família católica, né? Então, cristã católica, católica romana, e, obviamente, criado como católico, né? Então, ia às missas, participava, gostava muito, né? Inclusive, tive até a ideia de me tornar padre nessa parte da vida, né? Isso foi mais ou menos até os 7 anos, aos meus 7 anos de idade, essa proximidade muito grande. E minha mãe teve um problema onde aparecia numa radiografia, porque ela precisou fazer exames médicos e tudo, e apareceu numa radiografia uma mancha no pulmão. Só que era uma mancha que indicava provavelmente uma tuberculose, que era uma preocupação de época, mas os exames clínicos não apontavam para isso. Era só na radiografia. E aí, ela tinha uma amiga, né, que era uma cartomante, e a mulher, a cartomante, disse para minha mãe o seguinte: olha, tem alguma coisa estranha aqui, mesmo porque quando ela chegou na casa dessa amiga, o cachorro da amiga reagiu de uma forma estranhíssima, né, como se ele estivesse querendo fugir de algo, sendo que ele era um cachorro amável e conhecido, né? Então, essa amiga da minha mãe cartomante indicou a ela um terreiro, que ela precisava ir ver que tinha alguma coisa do ponto de vista espiritual. Aí, ela foi, né, nesse terreiro e hoje eu reconheço como um terreiro de candomblé de Angola. Mas na época, né? Na época me pareceu uma missa mais animada, porque tinha umas imagens de santos, tinha um altar, só que tinha muita música, tinha os atabaques e tinha dança, né? E as pessoas estavam vestidas de uma forma muito colorida, muito bonita. Então, para mim, que era católico até então, com 7 anos de idade, parecia uma missa mais movimentada, mais alegre, né? E então minha mãe passou por um procedimento do tratamento espiritual nesse terreiro de Candomblé de Angola e se curou. A mancha sumiu e tudo. E aí ela como católica também, né? Foi contar para o padre que tinha ido nesse lugar. E o padre decididamente mandou ela embora da igreja. Como assim você vai frequentar esse lugar? E aí, então, nós passamos a frequentar esse terreiro de Candomblé de Angola. Nesse meio do caminho, uma tia minha era de Umbanda, que é uma outra religião nascida aqui no Brasil, paralela com o Candomblé, derivativa do Candomblé. Ela era de Umbanda. E a gente não frequentava nada, não ia com ela por conta de que a gente era católico. Mas aí, uma vez que a gente estava indo no Candomblé, por que não também ir na Umbanda? E nesse período, dos 7 aos 14 anos, né, então eu transitei pelo Candomblé, começando com o Candomblé de Angola, depois a Umbanda de minha tia, o kardecismo, aí fui por esses caminhos. Aos 14 anos, minha mãe teve um outro problema de saúde, mas que não tinha dado conta no terreiro da minha tia de Umbanda e tal. E uma empregada nossa da casa sugeriu que ela fosse a um pastor que estava fazendo curas. Aí ela foi nessa igreja, era uma igreja pentecostal, né? Para quem conhece as igrejas, era uma igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha um movimento de um culto de cura, libertação, essas coisas. Era um pentecostalismo, não era ainda o neopentecostal que a gente tem hoje, era um pentecostal tradicional,
né? Surgido lá nos Estados Unidos no começo do século XX. Aí começamos a ir para essa igreja e, então, digamos, nos convertemos para esse protestantismo pentecostal. E uma vez feito isso, o que acontece é que toda a experiência que eu tive, tanto católica quanto das religiões espiritualistas, tiveram que ser reprimidas, porque afinal de contas tudo isso era o diabo, né? A partir dessa visão mais do protestantismo pentecostal. Então, tudo isso foi esquecido, foi recalcado, tudo ficou no nível inconsciente, né, vamos dizer assim, né, um recalque, e vamos para o pentecostalismo. Aí faz todas as coisas, batismo das águas, batismos com o Espírito Santo, falar em línguas, aquela coisa toda que tem no caminho pentecostal. E lá, mais ou menos, aí eu já estava com uns 18, 19 anos, quis fazer a faculdade de psicologia, a graduação em psicologia, né? Inclusive, tinha gente da igreja que dizia que isso era coisa do diabo. Mas eu falei, bom, vamos fazer uma experiência aqui. Como eu não havia feito vestibular, eu fui fazer o vestibular só com o estudo do segundo grau. Eu não passei por um curso preparatório para fazer vestibular. Falei, bom, então tá na mão de Deus. Se Deus quer que eu entro, senão não entro. Então Deus é que sabe. Aí passei, né? E comecei a fazer psicologia e a primeira matéria do primeiro ano da faculdade que mais me impressionou foi antropologia. Aí eu comecei a pensar que a coisa não era bem assim, como se dizia, né? Que existiam outras formas de pensar no mundo, outras vivências, outras experiências, nada era muito. Não tinha uma vivência certa, mas vivências, né? Então, essa disciplina foi muito importante para mim. Continuei os estudos e no terceiro ano da faculdade, nós tivemos uma disciplina que era Teorias da Personalidade, e ali a professora trouxe Jung, Carl Gustav Jung, como uma das teorias de personalidade. E eu achei aquilo fascinante, né? E uma colega me emprestou, o primeiro livro que eu li do Jung foi O Homem e Seus Símbolos, que ainda não tinha tradução em português, era em espanhol, né? E o segundo livro que eu li foi Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, os dois primeiros que eu comecei com Jung. E aí eu percebi que ele estava falando uma linguagem que poderia costurar toda a minha experiência religiosa, né? Era uma linguagem que conseguiria fazer uma aproximação e integração das experiências que eu tive, eu vivenciei mesmo profundamente, católica, do candomblé, umbanda, Kardec e protestantismo. Daria para fazer uma leitura e uma integração dessas vivências, que estava tudo fragmentado até aí, né? Aí continuei estudando, me encantei por Jung, continuei, fui fazer a análise, né? Comecei a análise aí nesse período, né? E uma das coisas importantes era fazer a retomada do que tinha ficado fora. Nesse período que eu fiquei, que eu entrei na Igreja Quadrangular, a partir dos 14, 15 anos, tudo, como eu entrei no coral da igreja, tinha um coral de jovens, eu me encantei pela música e comecei a estudar o órgão, né? E aí tocava na igreja e tudo. Nessas alturas, então, como eu já estava na faculdade de psicologia, algumas mudanças aconteceram, uns questionamentos. Então, eu mudei da igreja quadrangular, pentecostal, para a igreja presbiteriana, que é o protestantismo tradicional, né? Conheci outros organistas e aí eu comecei a tocar na igreja católica. Então, voltei para a igreja católica pela música, aí tocando missas, casamentos, missa fúnebre, essas coisas, e revendo, recolhendo de volta esse pedaço da minha história. Mas faltava o pedaço da tradição afro, espiritualista. E na análise eu tive que, então, perceber que isso era importante.
E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi ah, comprar o livro Os Orixás, do Pierre Verger, né? Uhum. E aí eu lembro que quando eu fui na livraria, eu olhei se não tinha ninguém olhando que eu estava pegando o livro, eu estava preocupado de que não, tinha que esconder o livro que eu estava levando, como se fosse uma leitura proibida, né? Era proibida Aham. para mim, né? Não para os outros, né? Mas essa busca de conhecer, deixa eu entender o que é isso, buscar e dentro de uma visão da psicologia analítica, eu fui retomando a minha história, né? E aí acabei a graduação, fui para o mestrado, porque eu também estava interessado na tipologia, porque eu achava que era importante saber que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? O processo didático não pode ser igual para todo mundo, que as pessoas têm tipos diferentes. Então eu fui para o mestrado em tipologia e aí eu segui para o doutorado com tipologia e por conta dos estudos do Jung e da titulação, eu fui convidado para dar uma aula em pós-graduação em Salvador, né? Então foi a primeira vez que eu fui para Salvador para dar uma aula num curso de Jung de pós-graduação que tinha lá. E uma das alunas do curso era uma filha da casa do Ilea Chalcon-Fonjá. Uhum. Coincidentemente, né, a Graziella, uma querida amiga, coincidentemente, eu a conheci e ela disse: Vamos lá então, vamos lá conhecer, que eu também queria, né? E aí ela me conduziu para o Ilha Fonjá e eu conheci Mãe Estela, magnífica Mãe de Santo, Mãe Estela. E aí eu mergulhei mais facilmente em todo esse contexto. As outras vezes que eu cheguei em Salvador, eu sempre fui conhecer, fui lá visitar a Mãe Estela, né? E aqui em São Paulo também, conhecendo os terreiros de Umbanda, Candomblé e tudo isso. Aí eu fui construindo isso, né? E para além, então, dos textos do doutorado que eu tinha feito sobre tipologia, né? Eu pensei, eu preciso escrever sobre o candomblé, preciso escrever sobre os orixás e a psicologia analítica, que é a minha experiência, né? E aí eu escrevi a primeira edição do livro Oriaxé, A Dimensão Arquetípica dos Orixás, que foi publicado em 98, que agora vai ser reeditado, né, junto com o meu querido amigo Felipe, que a gente vai lançar de novo pela Vozes agora, proximamente. Então, minha história com o Candomblé, ela vem na minha história de vida, essa experiência com o sagrado de jovem, né, de criança, e essa construção, a minha própria experiência de vida, a experiência profunda com cada uma dessas coisas, me fez compreender que o sagrado tem muitas faces, né? E cada face é mais bonita que a outra, e todas elas são fascinantes e tremendas, né? Assustam, mas também são lindas. Então, minha história com o candomblé é essa coisa toda. É uma história que vem desde o início e ainda está marcando e orientando a tua vida, pelo que eu entendi. Super legal. Outra pergunta que eu queria fazer, ahn, é a seguinte, né? Por que o candomblé teve início na Bahia? Hoje ele está espalhado no Brasil, mas a pergunta é por que começa ali? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, em Pindorama, era o nome original, né, da terra, Pindorama. Então, quando eles chegaram, e todos os exploradores, né, tanto os portugueses quanto os espanhóis, e depois outros, né, também os ingleses, os franceses, a ideia era sempre conseguir alguma riqueza do novo mundo descoberto, né? Conseguir dominar o lugar e tirar a riqueza, né? Os espanhóis tiveram mais sorte, né, com a questão do ouro e tudo logo de início, mas os portugueses não encontraram ouro aqui, não tinha, assim, aparente, né? Os nossos povos originários não ostentavam, não mineravam ouro, nada disso. Mas tinha o pau-brasil, que era uma árvore muito importante, por causa da cor vermelha, né? Brasil quer dizer brasa, né? O vermelho da brasa.
E era uma árvore onde se tirava um pigmento vermelho que era muito importante para atingir os tecidos das roupas dos nobres europeus. E era caro. Então, bom, a única coisa que nós podemos tirar aqui é a árvore, pensaram os portugueses, né, colonizadores. E tentaram, então, persuadir os povos originários a se tornarem trabalhadores, a cortar madeira para eles poderem exportar e tudo isso. Só que não estava muito na cultura, dos povos originários aqui, também os chamados indígenas, não estava nessa cultura o trabalhar para o outro, né? O ser escravo do outro, né? O serviçal. Já na África, que também Portugal estava colonizando já há algum tempo, existia essa prática, era uma prática cultural. Você poderia ser comprado ou você era vencido numa guerra, aí você era levado como servo do grupo que venceu. Então havia essa ideia da servidão. E como os povos daqui não estavam sendo úteis, porque eles morriam, fugiam, não dava certo, então os portugueses tiveram a ideia de trazer os africanos, que eles já estavam em contato, para trabalhar aqui no Brasil, na colheita, né, da árvore do pau-brasil. Então, compraram lá uma quantidade de pessoas, né, de africanos, foram vendidos por outros africanos que estavam lá, venderam para os portugueses trouxeram aqui nas caravelas, né, que depois ia ser chamado de navio negreiro, né? Só que esse transporte era terrível porque não havia um reconhecimento de igualdade, né? Você me serve, mas você é igual a mim, né? Esse pensamento não existia, era você é inferior a mim. Então vinham esses africanos de uma forma muito sofrida no navio negreiro e chegaram em Salvador, porque Salvador era a capital do Brasil, né? De certa forma, era o ponto focal da colonização. A primeira capital do Brasil foi Salvador, né? Foi o Rio de Janeiro só foi em 1808, quando a família real veio para cá. Então, esse navio trazendo os africanos para trabalharem na extração do pau-brasil chegou em 1538. Logicamente, essas pessoas trouxeram no seu coração a sua religiosidade, a sua expressão do sagrado, a sua expressão do divino. Como os orixás têm uma relação muito estreita com a natureza, né? Então, com as florestas, com os rios, com o mar, as montanhas, trovão, raio, chuva, tal. Quando eles chegaram aqui, o ambiente natural, né, a Mata Atlântica, por exemplo, é muito semelhante ao que eles tinham na África. Então, a mesma floresta que tinha lá onde estava um orixá, tinha a floresta aqui também. Então, o orixá veio para cá. Então, era fácil de transpor a devoção, o culto aos orixás para o Brasil, em função também das condições da natureza, da fauna, flora que a gente tem aqui e das condições climáticas. Então, esses orixás vieram no coração dessas pessoas e, embora elas fossem obrigadas a se tornar católicas, né, que era uma regra que a igreja tinha colocado. Você só pode escravizar pessoas se elas se tornarem católicas, né? Na verdade, no fundo, o coração delas estava com o orixá, e por isso que o candomblé chega no Brasil em Salvador, e a partir de Salvador, essas pessoas escravizadas eram vendidas para o resto, para as fazendas, para os outros lugares do Brasil, e assim foi, né? Uhum, uhum. E como você acha que o candomblé, né, que chegou na Bahia, em Salvador, pelas razões que você explicou e depois se distribuiu no Brasil, né? Como é que você acha que o candomblé impactou, vamos dizer, o modo de pensar, de viver e de agir do povo brasileiro?
Então, quando esses africanos chegam, né, e trazendo seus orixás no coração, né, na alma, e tinham que se tornar católicos, né, essa experiência com o catolicismo aqui no Brasil não foi uma experiência com os teólogos, lógico que não, né? Então, esses africanos, eles conviviam com pessoas comuns, né? Porque nem todo mundo a gente pensa, né? Ah, o colonizador português é todo, ah, são todos de status alto. Não, né? Tinha aqui um monte de gente comum, inclusive pessoas que foram expulsas de Portugal, condenadas Uhum, por bruxaria ou por crimes, e uma das punições era exatamente o desterro. E o uhum, desterro ou para a África ou para o Brasil, e muitos vieram para cá. Então tinha uma população também portuguesa católica que era gente simples, ou condenados por bruxaria, ou bandidos, ou alguém que matou não sei quem, vinha também para cá, né? E esses povos da África, que vieram também para cá, começaram a conviver com essas pessoas simples que tinham um catolicismo popular. uhum, Não era o catolicismo da teologia católica, né? Por exemplo, a teologia católica entende que existe um único Deus tripartido, né? Triuno. Mas o catolicismo popular, as pessoas se devotam para os santos. Então é mais politeísta, né? Ou monolatrista, eu reconheço todos os santos, mas cultuo um santo que eu gosto. Então, a prática do catolicismo popular não é exatamente mono, mas é mais poli. E as religiões que vieram com os africanos, né, os orixás, é um sistema politeísta também. Embora haja o conceito de uma divindade única, mas ela é distante e quem lida com a gente, quem cuida da gente são os orixás, que são outras divindades, né? E são várias. Assim como, tá, existem Deus, Jesus, tal, mas quem cuida da gente no ponto de vista católico popular, quem a gente vai rezar para resolver problemas é Maria, ou São Benedito, Santo Antônio, São Jorge, são Sebastião, são os santos. Bem, então, essa similaridade criou um hibridismo. uhum, 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 Desse hibridismo, que é natural acontecer, muitas coisas foram surgindo, né? Várias tradições do candomblé também aqui foram se modificando, acrescentando ideias católicas, né? Aproximando imagens como Nossa Senhora dos Navegantes, que é católica, com Iemanjá, por exemplo, né? A Imaculada Conceição com Oxum. Essas proximidades foi deixando o sistema religioso extremamente rico e dinâmico. E conforme foi integrando também com algumas características da pagelança indígena, foram surgindo outras expressões da religiosidade, como a Jurema, né, que tem muito no Nordeste, que tem muita influência da pagelança, né? Ou uma influência do kardecismo que vai criar as umbandas, que são vários tipos de umbandas também. Então, o campo da religiosidade, da expressão religiosa, ele é muito dinâmico. As coisas se modificam, elas se agregam, se juntam, se transformam, porque é o próprio movimento do inconsciente, né? Onde os elementos se juntam, se transformam, se agregam, criam coisas novas, né? Então, por isso que esse candomblé espalhou tanto no Brasil, com essas várias vertentes, né? Ah, que onde o encontro dos povos foi criando conexões simbólicas entre divindades de culturas diferentes e criando novas divindades também. Coisas diferentes foram surgindo, né? Influenciando bastante a própria cultura. Por exemplo, a proximidade do Curupira, que é uma divindade indígena, com Oxóssi, pela questão de que eles não gostam de caçadores, né? Você só pode caçar para comer, você não pode matar um bicho à toa, né? Ou o surgimento do Saci,
né? Que é uma figura associada à Ossanha. É o Aroni, associado à Ossanha, que é um orixá das matas, das folhas e tudo, Iara com Oxum, e com a Imaculada Conceição, e com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Imaculada Conceição que apareceu, que é a padroeira do Brasil. Olha quantas conexões simbólicas ocorreram. E tem, o que eu percebo é que tem muita flexibilidade nessa construção, né? Flexibilidade, criatividade e, no fundo, né, que acho que isso faz com que o ritual tenha uma potência, né? Que os símbolos associados aos rituais, eles atuem, né, de uma forma marcante. E por isso, Uhum. talvez, que muitas pessoas também de outros países relacionados a religiões que possuem rituais que lidam com símbolos que não estão mais vivos, né, de Uhum. alguma forma tem interesse em fazer uma experiência, por exemplo, com rituais como o do candomblé, onde a potência do símbolo ainda é muito potente, como eu dizia antes. Então, E só para colocar um parênteses no que você falou, é muito interessante que a gente, como junguiano, a gente estuda muito os mitos greco-romanos, uhum, né? Fundamentais dos gritos. Mas a gente esquece, na maioria das vezes, que aqueles não são mitos soltos. As pessoas faziam um culto a Zeus, culto a é, Afrodite. Era uma religião viva. Mas a gente hoje estuda como se fosse somente uma história. Não era uma história. Aquilo era um culto, né? Então, a diferença da religião que está morta, né? Para uma religião viva. Então, por exemplo, eu posso falar de Hermes ou de Mercúrio com mais desenvoltura, porque eu sei que ele não existe, é uma história. Mas como é que eu vou falar de Exu? Que é a mesma simbologia, é a mesma divindade da comunicação, só que está viva, é uma religião viva. Então, isso também causa um certo, uma diferenciação. Quando você fala dos deuses gregos, parece que você não corre risco de ofender uma divindade. Mas quando você fala dos orixás, dos santos católicos, você corre esse risco. exatamente. E nessa direção que vem a minha pergunta, porque muitas pessoas, algumas pessoas, vamos dizer, desses grupos, né, eles nunca tiveram uma experiência direta com o ritual do candomblé, né? Então, o que que você aconselharia, né, para quem se interessa, né, de ter uma primeira experiência com candomblé e nunca teve uma aproximação? Conselhos você dá para esse indivíduo que está encarando essa experiência pela primeira vez? Ah, talvez um caminho mais tranquilo seria conhecer alguma coisa antes da experiência, né? Fazer uma leitura, ouvir alguma coisa sobre, participar de um grupo, né? Ouvir uma palestra, ouvir uma aula, ou ler um texto, fazer alguma coisa. Por quê? A gente corre o risco de, se for diretamente na experiência, dar de cara com uma coisa chamada preconceito, que a gente tem, mesmo que não perceba, né? A gente pode ter preconceitos. Isso aqui é coisa de gente primitiva. Isso aqui é uma coisa horrível, coisa não sei o quê. Então, esse preconceito levantaria uma barreira, né? Um sistema de defesa onde você não compreenderia ou não acolheria a experiência. Você se isolaria por medo ou por preconceito, né? Então, para tentar elaborar um pouco essa barreira de preconceitos, o conhecimento, né, de uma forma mais tranquila, lendo, ouvindo, é, é um primeiro passo para você preparar a sua alma para a experiência, né? De forma que você vá com o mínimo de preconceito possível para simplesmente acolher a experiência e depois pensar sobre ela. O que você viveu, o que você experienciou, comparar com o que você leu, com história, não é? É muito importante fazer essa.
elaboração, né? Por exemplo, imagina que você nunca comeu um tipo de comida, né? Ou tailandesa, chinesa, sei lá. Aí você chega de repente no restaurante e vai comer a comida típica. Talvez você não goste. Talvez você olhe e fale, que coisa nojenta, né? Então, se você souber um pouco da cultura, facilita, Uhum, uhum, uhum. né? Então, Ah, entrar aos poucos por causa do nosso alto preconceito, né? sim. Ahn, Você comentou, né, desse livro que você está reeditando agora, né? Minha pergunta é: quais os teus atuais e futuros projetos com o Candomblé? Ou seja, você está planejando, vamos dizer, ah, escrever outros livros ou desenvolver algumas atividades? Como é que você está, como é que é o teu tempo, vamos dizer, dedicado a atividades hoje, relacionadas ao Candomblé? Eu tenho dois grandes caminhos, né? Um de divulgação para ir quebrando preconceitos, quebrando ideias anacrônicas a respeito do culto aos orixás, às entidades, para que a gente acolha isso como uma experiência cultural, psicológica profunda, né? Então, nesse caminho, as aulas que eu dou, aulas de pós-graduação ou palestras, no sentido de que as pessoas abram o coração para isso, para acolher uma experiência que é humana, né? Se você não quer entender que tem algo divino, é psicológico, é humano. Então, vamos acolher a experiência, e é uma experiência construtiva, porque muitas pessoas encontraram seu eixo, encontraram seu sentido de vida nesta prática religiosa, né? Então é algo que é positivo para o desenvolvimento, né, psíquico das pessoas. Então esse é um caminho. O outro é continuar a pesquisa dos eventos, né, dos processos, uma ideia. Tem algumas ideias penduradas, uma delas é, por exemplo, os sonhos durante o processo de iniciação, como são esses sonhos, o que que eles trazem, que conversa com o inconsciente está trazendo esses sonhos, né? Processo de experiências do transe, como que é essa experiência para cada pessoa, como que ela sente, como é conversar com o outro, ou ter o outro dentro de si se manifestando, né? Que a gente Uhum, vai, do ponto de vista psicológico, vai chamar de subpersonalidades autônomas, né? uhum. Cada subpersonalidade vai expressar um conteúdo, né, arquetípico. Que conteúdo é esse? Como que se manifesta? Então, tem esses dois campos, o de continuar divulgando para diminuir o máximo possível que a gente puder com os preconceitos e essas coisas, né, que hoje em dia está até crescendo, e, por outro lado, continuar discutindo, num ponto de vista analítico, a experiência religiosa. E é muito interessante, né, que a tua primeiro contato com o candomblé, né, ele é um contato com a clínica também, né, porque é a experiência, vamos dizer, com o sagrado da tua mãe que cura, né? Sim. Então, e depois você também falou que quando você começou a ler Jung, O Homem e Seus Símbolos e Memórias, Sonhos e Reflexões, você começou a ver, bom, mas isso aqui tem uma relação com o que eu estou lidando, tem uma relação com a questão da religião, né? E a gente sabe que o Jung escreveu um volume, né, inclusive sobre Uhum. psicologia e religião. Sim. Poderia falar um pouquinho mais, na tua opinião, dessa relação entre a psicologia analítica e o candomblé, mas especificamente a questão, a experiência religiosa cura, focalizando nessa direção, né? Porque é muito amplo falar de psicologia analítica e candomblé. Minha pergunta iria mais com relação ao clínico e o candomblé, né? Sim. É, como o candomblé ele vai trazer as imagens arquetípicas do mesmo jeito que a mitologia greco-romana, né? Porque se a gente pegar a mitologia de matriz africana, ela é tão rica, tão multifacetada, quanto a mitologia greco-romana, quanto a nórdica, quanto a egípcia, né? Essas mitologias, elas trazem, expressam os conteúdos da psique de uma forma muito profunda, né? E
a gente pode utilizar esses elementos quando eles aparecem espontaneamente ou como uma imagem que você possa utilizar num processo terapêutico, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que ela, quando jovem, havia sofrido queimaduras, porque ela estava brincando com o irmão e brincando com álcool e fogo. E aí ela se queimou, né? Ela se queimou na barriga e na pelvis. Ficaram cicatrizes. Ela ficou muito machucada ali, com cicatrizes de queimadura. Aí ela foi crescendo e tudo. E quando ela chegou para mim, ela já estava com trinta anos, nunca havia namorado, porque ela não se sentia à vontade para tirar a roupa na frente de outra pessoa, por Uhum. causa das cicatrizes. Ela se achava feia, Sim. né? E aí começamos o processo analítico e ela teve um sonho interessante, que ela estava numa praia e ela fugia de uma onça. Aí ela se escondia num barraco, uma casa de madeira, e a onça ia destruindo aquilo tudo. Aí ela continuava fugindo e se escondia numa casa de sapê, que é Uhum. palha, né? Um monte de palha. E aí a onça ia embora. E perguntando para ela como era essa casa, né? Cada coisa do sonho, perguntando dessa casa, ela disse que era uma casa pequena que cobria ela só da cabeça até o tornozelo. Não era uma Uhum. casa mesmo. Era quase como uma vestimenta de palha. Quando ela me disse isso, eu peguei o livro do Verger, tem uma foto de Obaluayê, e eu mostrei para ela algo parecido com isso. Ela disse, sim, era desse jeito. De que foto é essa? O que é isso? Ela não conhecia, mas a imagem veio. E aí o correlato, porque o Obaluayê se cobre com as palhas porque ele tem feridas na pele, né? Ele tem as pústulas da varíola. E ela, as cicatrizes das queimaduras. E por isso ela fugia tanto da sexualidade quanto do amor, do envolvimento com alguém, né? Aí começamos a trabalhar em cima do mito de Obaloaê com ela, né? E fomos trabalhando com isso e tudo, até que um belo dia ela me disse que foi fazer, como é que é? Aquela ginástica na piscina, né? Sim. Hidroginástica. Hidroginástica, isso. Só que ela nunca havia colocado um maiô na vida por causa das cicatrizes. E aí eu perguntei, como é que foi isso? Ah, as outras meninas olharam um momento e depois tudo bem, ficou numa boa, não teve problema nenhum. Não diga. E aí ela disse que tinha um rapaz na faculdade, ela estava fazendo faculdade de psicologia, que estava apaixonado por ela e não sei o que e tal. E aí eles saíram para uma primeira experiência sexual dela, aos trinta e tantos anos. E aí, bom, e você teve que tirar a roupa, tudo, e ele, né? Como é que teve alguma reação? Que era o seu medo, né? De que ele te rejeitasse? Não, não teve rejeição nenhuma, né? E depois disso, ela estava tomando banho na casa dela um dia, e a água do chuveiro caindo sobre ela, ela sentiu como se as palhas fossem caindo e correndo para o ralo, né? Incrível. E aí ela se livrou pôde tirar essas palhas, né? Porque teve a experiência do amor, como a história de Obaloaiê com Yansan, exatamente como o mito conta, né? E ela entendeu que ela tinha que deixar a faculdade de psicologia e ir para enfermagem, que ela queria cuidar do corpo das pessoas, que é a própria ideia de Obaluayê, né? O curador ferido. Então, a É. imagem de Obaluayê que veio nesse sonho norteou todo o processo de análise dela, né? Foi muito bonito. Que era uma expressão da alma, né? Era a Sim. alma que se expressava, né, num processo de cura, né? Super interessante. Eu tive também um paciente um refugiado político aqui na Alemanha, né? Um refugiado político da Nigéria. E, claro, e ele teve um
trauma terrível, né? Ele se refugiar, ele saiu da Nigéria, foi para a Líbia, né? Da Líbia teve uma experiência tremenda, depois cruzou o Mediterrâneo em direção à Sicília, viu, eram dois barcos, um virou, ele viu um monte de pessoas morrendo, né? Então ele tinha esse trauma, né? E esse sonho, né, relacionado ao trauma que vinha toda noite, né? Aquela questão do trauma que se repete, né? Então a gente começou a fazer o trabalho analítico e sempre voltava esse sonho, sempre voltava esse sonho. Até que depois de, não sei, um ano e meio de análise, não veio mais esse sonho. E ele chegou apavorado, ele falou, sonhei um fantasma. Eu falei, mas como é que era esse fantasma? Como é que ele estava vestido? Aí ele foi me dando detalhes do fantasma e eu mostrei para ele uma foto de um orixá. Era assim, mais ou menos? Ele falou, exatamente. E a partir desse momento, né, ele parou de sonhar com trauma e ele foi se curando. É, Uhum. foi se desconectando, vamos dizer, dessa coisa da repetição do trauma, né? Então, isso também me impressionou bastante. Que bonito. É, eu faria uma última pergunta que, considerando, né, essa questão da polaridade, né, no Brasil, Uhum, por exemplo, vejamos os resultados, né, das eleições, né, nesse último fim de semana, né, essa polaridade entre direita e esquerda e tal. E ah, também tem uma questão também de uma tensão entre a religião evangélica, né, e o candomblé, né? E a gente uhum. vê, né, que atualmente no Brasil essa religião evangélica, claro, tem que diferenciar qual é, né? Essa que está ligada mais à política, ela avança com muito ímpeto, né? Uhum. É, como é a dinâmica dessa questão religiosa hoje, né? O candomblé está se desenvolvendo, parou de se desenvolver como número de pessoas, né, que fazem parte, vamos dizer, que vão aos cultos, ou seja, a religião evangélica está avançando mais, tem tensão entre religiões. Como é que está essa situação, olhando mais do ponto de vista político? Hoje se chama de evangélico aqui tudo, né? Que seja do âmbito protestante. Mas há uma Uhum, diferença muito grande entre as igrejas protestantes tradicionais, né, históricas, chamadas protestantes históricas, como a luterana, a anglicana, a metodista, a presbiteriana, a batista, que tem uma tradição, né? São mais herdeiras da ideia do Lutero, do Calvino, que tem uma estruturação teológica, né? Até as pentecostais, as primeiras pentecostais tradicionais, como a Quadrangular, a Assembleia de Deus, né? A Congregação Cristã no Brasil, que são mais tradicionais, que vêm da experiência ali da Rua Sussa, na Flórida, né, em Los Angeles, uhum. do movimento pentecostal, das neopentecostais, ou as várias pentecostalismos que estão surgindo hoje, que têm um foco principalmente na teologia da prosperidade, né, que ó, mexia muito com dinheiro, né, trazer dinheiro, você dê dinheiro que vai ser multiplicado, que Deus vai confirmar você na abastança, que aí vem a Universal do Reino de Deus, né, a Internacional da Graça de Deus e todas essas novas e televisivas, né, que os pastores estão na TV e tudo isso. Então tem uma É, diferença muito grande, eu estou me né? referindo a essa. Essas aí passaram nos últimos tempos de uma teologia da prosperidade para uma teologia do domínio. Ou seja, nós vamos conquistar o mundo, nós vamos conquistar os lugares. O mundo é nosso reino. Sai daquela ideia de se você der dinheiro para Deus, ele vai te deixar rico, ele vai te deixar bem de vida, para uma ideia de domínio, de dominação. Quando entra essa teologia da dominação, a gente vai ver uma ideia muito tribal, como se você fosse
um reino específico querendo dominar os outros reinos, né? Tanto é que é uma coisa muito curiosa que você entra nessas igrejas neopentecostais, você não encontra cruz, você encontra menorá, Arca da Aliança, pastor tá com aquele echarpe hebraica. Então, não é mais uma igreja cristã, é uma igreja neo-judaica, é um neo-judaísmo, talvez, Uhum. porque, primeiro, os sermões são todos baseados no Velho Testamento. E ela tem toda uma simbologia do judaísmo. Então, qual a divindade que elas cultuam, essas novas igrejas aí do poder? Cultuam Javé, do Velho Testamento. Mas Javé era uma divindade furiosa, raivosa, que jogava fogo em todo mundo, brigava com todo mundo e queria dominar todo mundo, né? Então, isso inclusive faz um paralelo com a briga atual de Israel, com todo mundo em volta ali. Essa é a Uhum. ideia de Javé. O que é muito diferente de Jesus. Jesus é amoroso, acolhedor, é aquele que perdoa, que acolhe, que ama, que reconhece todo mundo. Samaritano, judeu, romano, para ele tanto fazia. É bem diferente do Javé, que é tribal, do Velho Testamento. Então, essas novas igrejas estão ficando assim, mais javistas, mais é, um neo-judaísmo, né, chamado de igreja. Igreja é algo especificamente do cristianismo. Então, tem essas lutas, essas brigas de dominação que leva muita gente a ir destruir terreiro, botar fogo no terreiro, porque o terreiro é do diabo. Então a gente tem que lutar com as forças do mal e com os reinos das trevas, né? Então, se você tem uma luta com o diabo, você vai lá no terreiro. Aí, se você tem uma luta contra os reis do mal, você tem uma luta com o seu rival político, Uhum. né? E aí, lógico que dentro dessa rigidez conceitual, essas tradições religiosas vão migrar para funcionar como o radicalismo islâmico, por exemplo, ou um radicalismo judaico, um radicalismo de qualquer espécie. Quem não está conosco é contra nós, fogo neles, né? Exatamente. E aí Uhum. começa esse movimento. Mas tem uma coisa muito curiosa acontecendo também. Por quê? Por conta da teologia da prosperidade, né? Você sabe que antigamente se dizia que tempo era dinheiro, né? Uhum. Hoje não, fé é dinheiro, é diferente. Então, por conta dessa teologia da prosperidade, muitas pessoas que eram da Umbanda, por exemplo, ou do Candomblé, se converteram para essas igrejas evangélicas, essas igrejas neopentecostais. Muitas pessoas se converteram para as igrejas neopentecostais. E as igrejas neopentecostais têm o movimento do Espírito Santo, assim como toda pentecostal. Muita música e o Espírito Santo, né? Que, de certa forma, há uma manifestação que é muito parecida, uma incorporação. Como essas pessoas que eram das umbandas ou dos candomblés que migraram para as igrejas evangélicas, quando elas estão movidas pelo Espírito Santo, eles chamam a unção do manto, ou sapatinho de fogo, canela de fogo, que a pessoa está tomada pelo Espírito Santo, elas acabam dançando como se fossem boiadeiros, como se fossem caboclos, como se fossem orixás dos terreiros, que traz a experiência. Não tem como não trazer. Então, já é uma pessoa que lá na situação do centro da Umbanda, do Candomblé e tudo, tinha possibilidade de um transe, né? Aí quando vem para as neopentecostais, com o Espírito Santo, entra no mesmo transe. E aí a gente vê cultos, a gente pode ver na internet, isso é fácil, a gente vê cultos neopentecostais que parecem um terreiro. Pessoas estão dançando, estão rodando, estão em transe, aquela coisa toda. Qual é a diferença disso para um terreiro? Ah, não, aqui é o Espírito Santo, lá é o diabo. Mas o comportamento, a maneira de expressar e o estado psicológico de rebaixamento da consciência é o mesmo. O conteúdo que está sendo manifesto, o conteúdo do inconsciente, é o mesmo.
Só estão dando outro nome, mas é a mesma coisa. Então é muito interessante que eles acabam condenando aquilo que eles fazem, né? Exatamente. Desculpa. Eles acabam condenando aquilo que eles mesmos estão fazendo. É, só que, não, lá é o diabo, aqui não é o diabo. Tá, então, por isso que É, tem essas brigas, esses conflitos. a expressão, quando o inconsciente se expressa no ritual, né? Ele tem uma forma parecida, né? Mas o Sim, contexto, né? Quer dizer, a forma, quer dizer, o mecanismo e vamos dizer, aquilo que sustenta a religião, né? Do ponto de vista político, né? Dessas religiões pentecostais, é bem diferente. é É bem- diferente. Né? É, porque você tem um fenômeno psicológico que acontece. Agora vai depender de que leitura você vai dar. Não, aqui é o Espírito Santo. Então, nós somos do bem, nós somos o melhor. Nós temos que acabar com você. Porque a nossa verdade é verdadeira, a sua é falsa. É o nosso lado, a nossa maneira de pensar. E aí você vai para os extremismos, né? Você pode colocar isso numa visão política. A minha maneira de pensar é correta, preciso destruir o outro, vice-versa. é, quando você sai da experiência do inconsciente e vai para o ego, aí que vem o desastre, né? Vem o desastre. Exatamente, aí vem o desastre, né? Mas se a gente for pensar assim, ah, vamos imaginar um culto democrático. Você precisaria ter um pai de santo que visita a igreja protestante e é acolhido e participa do culto deles. E depois o pastor que vai no terreiro e toma o passe e reverencia lá. E aí o padre que vai lá no templo budista e faz a meditação e o monge budista que vai assistir uma missa, se isso pudesse ocorrer, isso é democrático. E isso é bonito. É. Bom, Zacarias, obrigado pelo teu tempo, por essa tua generosidade, essa tua forma clara de expor, né, as tuas ideias sobre uma matéria que é tão complexa e tão difícil, né? Então, obrigado, a gente está em contato e, bom, Eu, muito axé. Eu que agradeço, espero que a visita a Salvador seja muito iluminada, que insights maravilhosos surjam no coração das pessoas, que elas consigam vivenciar o sagrado e que Oxalá abençoe a todos. Axé, muita paz para todos nós. Um forte abraço.